graça e a paz, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Mateus, capítulo 5. Antes da leitura, eu gostaria de começar a minha fala aqui nessa noite dizendo que a vida de Jesus Cristo, ela foi representada e ainda será na história do povo de Deus. Quando vemos a história do povo de Deus, lembramos semelhanças na história de Cristo. E ponderando nessas coisas, gostaria de ler um artigo pequeno aqui para os irmãos. Assim como Moisés, representando o povo de Deus, depois de ter nascido, foi procurado para morrer. E Jesus também foi. Quando o povo de Israel atravessava o Mar Vermelho, me lembra o batismo de Cristo no Rio Jordão. O povo de Israel passou 40 anos no deserto após atravessarem o mar. Assim também Cristo, depois de ter sido batizado, passou 40 dias no deserto. A morte, ou melhor, assim como Deus instituiu a Páscoa para memorial, usando o sangue do Cordeiro para a libertação do povo de Israel, Jesus também instituiu a ceia para memorial dele, que nos libertou dos nossos pecados. A morte de Jesus Cristo, com os dois ladrões na cruz, um à sua direita e outro à sua esquerda, aponta para o final, o grande julgamento da humanidade, quando uns serão colocados à direita de Jesus e outros colocados à esquerda. E semelhante aos ladrões, os da direita foram salvos e os da esquerda condenados. Meus irmãos, mas não é precisamente dessas coisas que quero compartilhar com vocês nessa noite. Eu quero falar nessa noite acerca do Sermão do Monte, o Sermão de Jesus. E também o Sermão do Monte foi representado na vida do povo de Deus. Me lembro que quando Deus deu os 10 mandamentos ali no Monte Sinai, me lembra quando Cristo também em um monte deu os seus mandamentos. E é acerca disso que gostaria de falar nessa noite. Eu convido a igreja a abrirem suas Bíblias no capítulo 5, como já disse, e leremos os versos 1 e 2. E o escritor bíblico diz assim: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nosso Deus,
estamos aqui, ó Deus, diante da Tua palavra. Ó Deus, neste momento, encha-nos, ó Deus, do Teu Santo Espírito. Abra, ó Deus, o nosso entendimento para compreender as Tuas verdades. E que não seja eu que fale nesta noite, mas que o Teu Santo Espírito, ó Deus, fale aos nossos corações. E isto, ó Deus, é para o louvor da Tua glória, para que Teu nome seja engrandecido. Em nome de Jesus. Amém. O Sermão do Monte, o Sermão de Jesus, a maior pregação, pregada pelo maior pregador. Diz o texto, meus amados irmãos, e é claro, Jesus viu uma multidão e procurou um lugar mais alto, um monte, e ali começou a falar aos seus discípulos e toda a multidão o ouvia. E no final do capítulo 7, no final desse sermão, o escritor bíblico também vai dizer, Mateus, vai dizer que a multidão ouviu e ficaram maravilhadas dos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Ficaram maravilhadas, porque aquela multidão teve o privilégio que poucos têm de ouvir o próprio Senhor Jesus Cristo. Aquela multidão ouviu coisas que nunca tinha ouvido. Aquela multidão foi agraciada de forma majestosa. A graça de Deus em pregar para elas ali. Deus quis revelar a sua vontade àquelas pessoas e quis revelar também a nós. E Deus, graças a Deus, Ele deixou isso aqui escrito, para que hoje nós tivéssemos e pudéssemos ler o sermão do Senhor Jesus Cristo. Como já falei, o maior sermão, a maior pregação de todos os tempos, pregada pelo maior pregador, Cristo Jesus. E pensando nisso, eu gostaria de compartilhar 7 verdades que Cristo deixa aqui em seu sermão. Cristo pregou esse sermão e falou muitas e muitas verdades. Mas nessa noite, apenas destacarei 7. E a primeira delas, que Jesus abre o seu sermão e começa dizendo assim: bem-aventurado os humildes de espírito. Mateus 5, verso 3. Cristo fala assim: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado significa feliz. Cristo está dizendo: felizes aqueles que são humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. A humildade de espírito, os humildes de espírito, são aqueles que em espírito reconhecem que são pecadores diante de Deus. Os humildes de espírito são aqueles que reconhecem em espírito que nada podem fazer para ser salvo, mas que em Deus acha salvação. Os humildes de espírito são aqueles que têm um espírito inclinado para reconhecer que os outros é maior do que ele. Os humildes de espírito é aqueles que em espírito se curva diante da pessoa e obra de Cristo. Os humildes de espírito são aqueles que reconhecem os seus erros diante da verdade de Cristo. E assim todos os humildes de espírito são bem-aventurados, são felizes, porque alcançam a graça de Deus. E são felizes não porque são precisamente humildes, mas são felizes
porque tem o Deus que dá a felicidade, o Deus que deu o reino dos céus a ele, e por isso são humildes. Talvez aquela multidão, meus queridos irmãos, achava que os humildes, achava que os felizes de verdade eram os nobres da época. Talvez aquela multidão achava que os felizes de verdade eram os ricos. Mas aí Cristo chega dizendo que os felizes é aqueles que têm Deus, são os humildes de espírito, é aqueles que reconhecem a grandeza de Deus e o servem. Talvez aquela multidão achava que a verdadeira felicidade era um casamento. Talvez aquela multidão achava que a verdadeira felicidade estava nas coisas. Talvez aquela multidão achava que a verdadeira felicidade estava em ser pobre, e não está. A verdadeira felicidade não depende do que nós temos e que deixamos de ter. A verdadeira felicidade é Deus quem dá. Vem de Deus, somente de Deus. Eu conheço pessoas casadas e não são felizes. Conheço pessoas que têm dinheiro, mas não são felizes. Conheço pessoas que também não têm nada e por isso não são felizes. Como já disse, a felicidade verdadeira não depende do que você tem, nem do que você não tem. Depende de Deus. A felicidade verdadeira depende de Deus. E Cristo começa o seu sermão dizendo aos discípulos e àquela multidão que a felicidade está em Deus. A verdadeira felicidade, aquela que não se compra com dinheiro, aquela que não se compra com obras da carne. A verdadeira felicidade está em Deus. A segunda verdade, gostaria de destacar que Cristo fala, é a seguinte: os discípulos de Cristo é a luz do mundo. Mateus 5, verso 14 ao 16. 5, 14, 16. Que diz assim, Cristo fala assim: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma cadeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que estás nos céus. Cristo está dizendo para os discípulos: vós sois a luz do mundo. E nós somos os discípulos, porque nós somos cristãos. E se nós somos cristãos, nós seguimos a Cristo. E se nós seguimos a Cristo, por isso nós somos discípulos dele. Hoje, os discípulos de Cristo é os cristãos, é aqueles que seguem as suas pisadas. E os discípulos de Cristo, eles são luz do mundo. E ser luz do mundo é perdoar quem lhe ofendeu. Ser luz do mundo é ser justo no mundo de injustiça. Ser luz do mundo é falar a verdade no meio dos mentirosos. Ser luz do mundo é ser crente no meio dos incrédulos. Ser luz do mundo é servir a Deus no meio dos que não servem. Discípulo é aquele que segue. E nós devemos seguir a Cristo. Nós devemos brilhar neste mundo. E uma forma da gente brilhar é sendo santo. Nós, os cristãos, precisamos a cada dia e devemos desejar e almejar e lutar em favor disso e buscar a santidade na força do poder de Cristo. Nós precisamos ser santos, precisamos ser homens piedosos, precisamos ser mulheres piedosas, precisamos ser meninos piedosos, precisamos ser adolescentes piedosos, jovens piedosos, pessoas que amam as Sagradas Escrituras, e assim a nossa luz vai brilhar. Porque no mundo de trevas, no mundo em que todo mundo acha que o certo é errado, o que é errado é certo, vocês vão brilhar.
Os cristãos vão brilhar. Aqueles que têm Cristo vai brilhar, porque Ele é luz do mundo. E a luz, de fato, ela é feita para iluminar. E vocês foram salvos por Cristo para serem luz e precisam ser luz. Precisam viver em conformidade com esse ensinamento de Cristo. Precisam ser luz, precisam ser santos e ser luz no meio das trevas. Ser luz no meio da escuridão. Ser luz no meio de corações que precisam enxergar a luz maior que é Cristo, o Senhor Jesus. A terceira verdade que vejo nesse sermão que Cristo fala, está lá em Mateus, agora no versículo, capítulo 5, verso 43 e 45. Ame o teu próximo. 5:43. Cristo fala: ouvistes o que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Cristo está dizendo: ame o próximo. É dessa forma que um verdadeiro cristão deve viver, é amando o seu próximo. E precisamos amar o próximo como se estivesse amando a nós mesmos. Precisamos amar o próximo se colocando no lugar do outro. Precisamos amar o próximo se alegrando com a alegria do outro. Precisamos amar o próximo se entristecendo na tristeza do outro. E se o próximo for teu inimigo, seja bom com quem é ruim. Faze o bem a quem lhe fez mal. Fale bem daqueles que difamam o teu bom nome. Seja amor em pessoa. Ame a quem te odeia. Porque Cristo nos ensinou que é com o amor que se vence o ódio. É com o bem que se vence o mal. Cristo nos ensinou isso. E precisamos fazer isso. Amar o próximo. Sabe aquele colega de trabalho que lhe persegue sem causa? Ore por ele. O ame. O convide para vir à igreja. E quem sabe ele ouça o evangelho e creia no mesmo Jesus Cristo que você. E será salvo. E deixará de persegui-lo. E vou dizer, meus amados irmãos, as pessoas vivem de forma errada porque não conhecem a Cristo. Matam, roubam, pintam e bordam porque não conhecem a Cristo. E por isso não amam o próximo como a ti mesmo. Não conhecem o amor de Cristo. E por isso não sabem amar. Mas nós os cristãos, sabemos amar. Porque Cristo nos amou e nos ensinou a amar. E precisamos amar o nosso próximo. Precisamos amar os nossos irmãos. Precisamos amar os nossos parentes. Precisamos amar com amor verdadeiro, com amor de fato, com amor de verdade, com amor sincero, um amor que o mundo não conhece, um amor que só vem de Deus, um amor com que Deus nos amou. Assim precisamos amar também. E às vezes falando de amor, isso entra e sai no ouvido e não entendemos direito, por conta da nossa frieza espiritual. Precisamos amar, precisamos pedir força a Cristo e amar o nosso próximo, pois para isso fomos criados, para amar a Deus acima de tudo e amar o próximo como a nós mesmos. E isso redundará em glórias a Cristo. A quarta verdade que Cristo nos ensina é como se deve orar. Capítulo 6, verso 5 e 6. Jesus fala assim: e quando orardes,
Não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai, e teu pai, que está em secreto, te recompensará. Não oreis, meus amados irmãos, para que os homens vejam e vos vangloriem, mas ore para que Deus ouça vocês em secreto. Ore para que Deus lhes escute em secreto. Ore para que Deus lhes veja o quebrantamento e lhes atenda segundo a sua boa vontade. Essa verdade, meus amados irmãos, eu destaquei porque nós devemos reconhecer que somos falhos nesse ponto. Nós devemos reconhecer que somos falhos em orar. Muitas vezes hoje, a igreja, muitas vezes perdeu o fervor espiritual em viver para Deus, porque ora pouco. Além de não saber orar, ora pouco. Muitas e muitas vezes, nós não oramos como deveríamos. Nós oramos de maneira errada. E oramos muitas vezes pouco. Nós oramos pouco. Essa é a verdade. E deixa eu lhes dizer, Cristo quer intimidade. Deus, Ele quer intimidade. Ele quer que nós falamos e lhe dirigimos a palavra em secreto. E quando Cristo diz aqui, entra no teu quarto e fecha a porta, precisamos fazer isso literalmente. Devemos fechar a porta literalmente, para que ninguém atrapalhe a nossa oração, para que nenhum barulho nos intrometa na nossa conversa com Deus, para que o diabo não use até mesmo da nossa família e atrapalhe a nossa oração. Precisamos fazer isso literalmente. E se você não tem quarto, se tranque no banheiro e se quebrante aos pés de Cristo. Ore em secreto. E se não tem quarto nem banheiro, ou vai para algum lugar em secreto, vem aqui para o templo, pede a chave ao pastor, mas ore em secreto. Deixa eu lhes dizer aqui, na maioria das vezes, é em secreto, em oração, que nós sentimos a paz de Deus. É em secreto, em oração, que Deus aquece as nossas almas com a paz. É em secreto, em oração, que Deus atende o nosso clamor. É em secreto e em oração que muitas vezes Deus nos capacita a orar de fato e de verdade. E é em secreto que Deus vai colocando palavras e mais palavras, e aí o tempo fica pouco, porque são muitas as palavras, e assim a gente consegue demorar mais e mais tempo na presença de Cristo. Não pense que orando na frente dos parentes, no meio da sala, Deus vai se manifestar derramando graça em seu coração. Deus é Deus, Ele faz isso se quiser, mas eu lhes digo com certeza, na maioria das vezes Ele não faz. Ele ouve sim a sua oração, mas para você orar com mais fervor e vontade, tem que ser em secreto. É em secreto que Deus se revela, é em secreto que Deus aquece o nosso coração e nos escuta. E nesse quesito de oração, é importante lembrar das palavras do Senhor Jesus, nos incentivando a orar. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á, porque todo o que pede, recebe, e todo o que busca, encontra, e aquele que abre, que bate, abrir-se-lhe-á. Isso, Jesus fala também nesse sermão, para nos incentivar acerca da oração, para nos incentivar a orarmos com mais ânimo, com mais vontade. E devemos fazer isso, meus amados irmãos, por amor a Cristo, não apenas para pedir a Deus,
mas devemos nos dobrar em oração secretamente. Não para pedir ou alguma coisa, mas para agradecer, para falar com Deus, para sentir a presença de Deus, para sentir o prazer de fato. Faça isso e Deus lhe recompensará em secreto. A quinta verdade que destaquei aqui, que Cristo fala, ele diz o seguinte: não andeis ansiosos. Capítulo 6, verso 25. E 26, que diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Cristo está dizendo: não andeis ansiosos, nem pela bebida, nem pela comida. E a verdade, meus amados irmãos, é que muitas vezes nós ficamos ansiosos por coisas que não são dignas da nossa ansiedade. Exemplo, um carro quebrou. Tem que consertar, não dormiu de noite. Não. Não é o condutor mais importante do que o conduzido? Não é o motorista mais importante do que o automóvel? Não é o dono mais importante do que a propriedade? Meus amados irmãos, não devemos ficar ansiosos, nem pela bebida, nem pela comida. Se não devemos ficar ansiosos nem pela comida, nem pela bebida, imagine por outras coisas. Note bem, eu sei, e Cristo também sabe, que muitas vezes o motivo, a razão das nossas ansiedades não é comida e nem bebida. Mas Cristo sabe que neste mundo cheio de pecado, muitas vezes a razão da nossa ansiedade são os problemas que nós enfrentamos, são as dificuldades que passamos. Cristo sabe muitas vezes que a razão, o motivo da nossa ansiedade são os problemas de relacionamentos e diversos problemas que acontecem em nossa vida, que nos acomete e que muitas vezes é a razão da nossa ansiedade. Mas se referindo a isso, a palavra do Senhor nos instrui: lance sobre Ele as nossas ansiedades. Lance sobre Cristo as suas ansiedades. Não seja ansioso, não seja ansiosa, não fique ansioso. A ansiedade, ela destrói você. A ansiedade, ela tira a sua tranquilidade. A ansiedade, ela rouba o seu sono. A ansiedade adoece você. E o remédio contra a ansiedade é confiar em Deus. O remédio contra a ansiedade é descansar na esperança da providência de Deus. O remédio da ansiedade é você colocar um problema por meio da oração nas mãos de Cristo e descansar na certeza de que Cristo já sabe do seu problema. E descansar na certeza de que Cristo já sabia do seu problema antes que você o avisasse. Descanse na providência de Deus. Não ande ansioso. Verso 33. Ainda falando disso, Cristo nos ensina: buscai
pois em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Resumindo, busque a Deus, confie em Deus, e o mais Ele fará. A sexta verdade que Cristo fala no seu sermão é: entrai pela porta estreita. Capítulo 7, versos 13 e 14. Cristo fala assim: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Aqui Jesus Cristo, Ele apresenta e expõe diante de nós duas figuras, a figura da porta larga e a figura da porta estreita. Entrar pela porta larga é entrar numa vida de muitas alegrias, mas passageiras. Entrar pela porta larga é viver uma vida de farras e bebedices. Entrar por uma porta larga é viver livre de regras, mas escrava de erros. Entrar por uma porta larga é entrar no mundo das drogas. Entrar por uma porta larga é trilhar um caminho sem Deus. Entrar por uma porta larga é entrar no mundo da prostituição. E essa porta, a larga, ela conduz à morte, tanto física como espiritual. Do outro lado, Cristo dá outra opção: entrar pela porta estreita. E entrar pela porta estreita é seguir a Cristo carregando a sua cruz. Entrar pela porta estreita é abandonar o mundo para ficar com Deus. Entrar pela porta estreita é abrir mão das coisas que você gosta para ficar com as coisas que Deus gosta. Entrar pela porta estreita é viver uma vida de renúncias à sua vontade para fazer a vontade de Deus. E essa porta, a estreita, ela conduz à vida física e também à vida espiritual. A vida física e a vida espiritual. Essas duas portas, meus amados irmãos, que Cristo fala, é um estilo de vida. Ou seja, se você vive largamente nos prazeres deste mundo, numa vida sem Deus, ou então você vive estreitamente, fazendo a vontade do Pai. E nessa noite, eu vos aconselho, ouça o conselho de Cristo: entrai pela porta estreita. Você que me ouve nessa noite, entrai pela porta estreita. Ouça o conselho de Cristo. E como é que você entra por essa porta estreita? É por meio da fé. Por meio da fé no próprio Senhor Jesus Cristo. Essa porta, ela se entra por meio da fé no Filho de Deus. É por meio da fé que essa porta será aberta a você. E a sétima e última verdade, quero compartilhar aqui com os irmãos, o sermão de Jesus, nem todo o que se diz crente é cristão. Capítulo 7, verso 21.
Cristo diz o seguinte: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. O apóstolo Paulo, escrevendo uma das suas cartas, ele diz o seguinte, e ele diz até chorando, que no meio da igreja tinha alguns que, se dizendo-se irmãos, eram inimigos da cruz de Cristo. Não é de agora que existe aqueles que diz Senhor, Senhor, mas não faz a vontade desse Senhor. Não é de agora, não é surpresa. Antes de Cristo já tinha, e depois de Cristo continuou. E a cada dia se aumenta mais. E nessa igreja, a primeira aqui de Xique-Xique Batista, não é diferente. Tem gente que se diz irmãos, mas não são irmãos. Não amam a cruz de Cristo. São inimigos da cruz de Cristo. São aqueles que difamam contenda entre irmãos. São aqueles que dão trabalho no sentido de uma carga pesada. Isso e muito mais são evidências de alguém que não é cristão. Portanto, nem todos são igreja de fato. Professam Deus com a boca, mas o negam com as suas obras. E aqui Cristo, quando ele diz que é necessário fazer a vontade de Deus para entrar nos céus, ele não está dizendo que a salvação é pelas obras. Nós precisamos saber o seguinte, é que as obras não produzem fé, pelo contrário, é a fé que produz as obras, mas é as obras que confirmam a nossa fé. Portanto, a fé e as obras devem estar junto. Aquilo que você diz deve estar junto com o que você faz. Aquilo que você professa deve estar em concordância com as suas atitudes. Aquilo que você pensa deve estar em concordância com aquilo que você vive. Portanto, a igreja de Cristo sempre tem esse tipo de pessoas, sempre tem esse tipo de gente que, se dizendo-se irmão, não é irmão. E deixa eu lhe dizer mais aqui. Uma das evidências, também são muitas as evidências, mas uma das evidências que uma pessoa mostra que não é um verdadeiro cristão, uma pessoa mostra que não entendeu a mensagem de Cristo, é que ele não contribui financeiramente com a obra do Senhor. E quando contribui, contribui pouco. Note bem, nas Sagradas Escrituras, e o próprio Cristo ensina, tem princípios, tem regras. E o próprio Cristo falou o seguinte: ao que muito lhe foi dado, muito lhe será cobrado. Portanto, quanto maior o salário, maior deve ser a sua contribuição. Lembra da historinha da viúva pobre? A viúva deu 2 moedinhas, mas Cristo falou que ela deu muito, porque ela deu aquelas 2 moedinhas, era todo o seu sustento. Por outro lado, os ricos deram mais financeiramente do que ela, mas Cristo considerou a oferta deles como pouco, porque eles eram ricos e, na proporção do seu salário, das suas condições, contribuiu pouco para a obra do Senhor. E Cristo as considerou a oferta deles como que sobra. Portanto, naquela história, Cristo nos ensina que a nossa contribuição na casa do Senhor deve ser proporcional ao nosso salário. Quando ganha um salário mínimo, deve ser proporcional a quem ganha um salário mínimo.
2 salários mínimos, a sua contribuição deve ser proporcional à de quem ganha 2 salários mínimos. E fazer isso com alegria. E não venha dizer, a pessoa ganha R$1.000 e dá R$10 de oferta. Não venha dizer. Isso é incredulidade. Isso mostra avareza. E isso é uma forte evidência de uma pessoa que não é cristão, que não entendeu o que é servir a Deus. Uma pessoa que ainda ama o dinheiro mais do que a obra de Deus. E falo isso não para vos entristecerdes para a morte, de jeito nenhum, mas para vos constrangerdes ao arrependimento e para a vida. Devemos reconhecer os nossos erros. Precisamos mudar de atitude. E em Cristo há perdão para esse e para qualquer outro pecado. Em Cristo há perdão. E eu falo isso porque é importante dizer que na mente de muita gente, o mundo por aí acha que dar dinheiro para a igreja é dar dinheiro para pastor. E de fato, tem muitas igrejas por aí que é para enriquecer o pastor. Mas nessa aqui não. O pastor tem o seu salário. A liderança é quem decide. E todos vocês que vêm aqui, assistem, todos, cada mês tem a prestação de contas. E é dessa forma que nós procedemos. E assim como nós, tem muitas igrejas sérias e verdadeiras que glorificam a Deus com as ofertas dos irmãos. Mas que isso fique para a memória dos irmãos, que cada um analise a sua vida, e não só nesse ponto, mas em toda a nossa vida. Precisamos ter certeza se somos verdadeiros cristãos, se amamos de fato o Senhor Jesus Cristo com a nossa vida, com a nossa atitude. Pois nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas é o que faz, é o que mostra em atitude. Esse sim entrará no reino dos céus. Depois que Jesus Cristo, ele fala essas e muitas outras verdades, ele conclui o seu sermão dizendo o seguinte, capítulo 7, verso 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Cristo descreve aqui a figura de 2 homens, um prudente e um insensato. O homem prudente é aquele que ouviu acerca de humildade e foi humilde. O homem prudente é aquele que ouviu acerca do ser luz do mundo e ele foi luz ao mundo. O homem prudente é aquele que ouviu Cristo dizer, ame o próximo, e ele amou o próximo. O homem prudente é aquele que ouviu Cristo dizer do como se deve orar, e assim ele orou. O homem prudente é aquele que ouviu Cristo dizer, não andeis ansiosos, e ansioso ele não andou.
O homem prudente é aquele que ouviu Cristo dizer: entrai pela porta estreita. E pela porta estreita ele andou. O homem prudente é aquele que ouviu Cristo dizer: o que entra no reino dos céus é quem faz a vontade do Pai. E a vontade do Pai, prudentemente, ele fez. Semelhantemente, o homem insensato é aquele que ouviu acerca de humildade, e humilde ele não foi. O homem insensato é aquele que ouviu acerca do ser luz do mundo, e luz do mundo ele não foi. O homem insensato é aquele que ouviu o mestre mandar: ame o teu próximo, e o próximo ele não amou. O homem insensato é aquele que ouviu Cristo dizer como se deve orar, e assim ele não orou. O homem insensato é aquele que ouviu Cristo dizendo: não andeis ansioso, e ansioso ele andou. O homem insensato é aquele que ouviu Cristo dizer: entrai pela porta estreita, e pela porta larga ele entrou. O homem sensato é aquele que ouviu Cristo dizer: o que entra no reino dos céus é quem faz a vontade do Pai. E a vontade do Pai, insensatamente, ele não fez. O homem prudente, quando veio os ventos, quando veio as tempestades, quando veio o juízo final de Deus na vida, na casa espiritual daquele homem, ele não desabou, porque fora edificado sobre a rocha. O homem insensato, quando veio os ventos, quando veio o juízo final e deu com ímpeto contra aquele homem, a sua casa desabou e ele foi achado condenado. Ele foi achado culpado e ele foi condenado. E foi grande a sua ruína no inferno. Dessa forma, o Senhor Jesus encerra o seu sermão, dando e mostrando as duas opções: ouvir e crer nestas verdades, ou virar as costas para as verdades de Deus. E nessa noite, eu ainda gostaria de encerrar a minha fala lendo com vocês os versos 28 e 29, que diz o seguinte: quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Cristo pregou com autoridade, porque vivia o que pregava. E hoje, todos os pregadores fiéis às Sagradas Escrituras precisam pregar na autoridade de Cristo. E nessa noite, meus amados irmãos, nós precisamos ouvir essas verdades, porque não fui eu quem falou, foi Cristo quem falou todas essas verdades. O verso 28 é claro: quando Jesus acabou de proferir estas palavras não vêm de mim, vêm de Cristo. Portanto, confie nestas palavras, creia nestas verdades, pois foi Cristo quem as disse, e Cristo não é homem para mentir. Que Deus os abençoe.